Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Então, esta é a nossa terceira atividade, página 11, aula de ciências. Maria do Carmo, a professora. Eu estarei falando com vocês hoje sobre as ligações químicas. Por que os elementos químicos se unem para formar substâncias químicas? Neste slide, nós temos várias figuras ilustrativas da formação de substâncias químicas. O cloreto se junta ao sódio, forma o nosso sal de cozinha. É uma molécula estável. Por quê? Porque ela conseguiu uma substância com 8 elétrons na última camada. Então, esses dois elementos químicos formam uma nova substância estável. Por quê? Porque eles conseguem ter na sua última camada de elétrons 8 elétrons para garantir essa estabilidade. Nossa molécula de dióxido de carbono ou gás carbônico, uma molécula de carbono se une a 2 oxigênios. Ela se une, consegue a estabilidade de 8 elétrons na última camada e pronto, está formada a substância. Molécula da água, o oxigênio se une a 2 hidrogênios, formando a substância química H2O, água. Aqui nós temos um ácido sulfúrico, H2, 2H, S1, O4, H2SO4. Então, existe aqui uma enorme quantidade de moléculas, de elétrons sendo capturado por oxigênio e enxofre, que são eletronegativos. Eles capturam os elétrons do hidrogênio, que é o primeiro elemento químico, que ele tem apenas um elétron circulando ao redor do núcleo. Então, esse apenas um elétron é capturado por estes compostos e forma uma substância extremamente, um ácido muito forte. Olha aqui, para vocês verem, várias moléculas de água, H2O, várias moléculas de água. O oxigênio capturando os últimos elétrons do hidrogênio, né, os únicos elétrons, e formando essa molécula super estável. Então, a união de átomos que formará novas substâncias. Então, as ligações químicas seria a união de átomos, que vai formar novas substâncias. Nesse nosso próximo slide aqui, vocês vão ter uma definição. Ligação química acontece quando átomos dos elementos químicos se combinam uns com os outros, formando substâncias. Esses tipos de ligações químicas são ou iônica, ou covalente, ou metálica. Então, nós vamos explicar para vocês as três de uma maneira bem superficial. Por quê? Lá no segundo colegial, vocês irão aprofundar o assunto. Como é que ocorre, de fato, essa perca ou esse ganho de elétrons entre moléculas? Então, ligações iônicas, o que pega entre esses elementos químicos é o ganho ou a perda de elétrons. Você está vendo aqui o composto Na mais Cl, NaCl ou NaCl? Está vendo esse mais em cima do Na e esse menos em cima do Cl, cloro? Significa o quê? Que o sódio ele está lá à esquerda da nossa tabela periódica. O cloro está lá à direita da nossa tabela periódica. O sódio ele é muito eletropositivo, o cloro ele é muito eletronegativo. Então vai ocorrer o quê? Transferência da última camada de elétrons. Se você contar a primeira camada aqui ao redor do núcleo do sódio, nós temos 2 elétrons, camada K. Segunda camada, L. Se nós contarmos, nós temos aqui o quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira camada sobrou 1. Aí, o que vai acontecer com o cloro que está lá do ladinho do sódio? Vai capturar esse elétron e vai
fazer com que essas moléculas, através de ligações químicas, formem uma substância. Então, o Na, que é o positivo, que ele é cátion, ele é muito eletropositivo, ele perde elétrons. Para quem? Vai perder para o cloro, que é eletronegativo, que vai ganhar, vai capturar partículas, certo? Então, dificilmente encontramos átomos isolados na natureza. Geralmente, por conta desse ganho, ou perda, ou transferência de elétrons, as substâncias já estão formadas. Mas existem exceções, que são aqueles gases nobres que estão lá na última coluna da nossa tabela, bem lá no lado direito. Bom, então ligação iônica consiste em ganhar ou perder elétrons. Próximo exemplo nosso, as ligações covalentes. Olha a palavrinha, covalente, compartilhamento de elétrons. Compartilha, não é? Então não pode esquecer o detalhe. A nossa primeira exemplo, que são as iônicas, perda ou ganha. Covalente, compartilha. Exemplo disso. Olha duas moléculas de cloro. Cloro é um elemento químico lá do lado direito da tabela. Só que, o que vai acontecer? Para formar o gás cloro, é necessário que duas moléculas se juntem e compartilhem seus elétrons. Aqui, nesse tipo de ligação covalente, ninguém captura elétron de ninguém, apenas compartilham junto. Ah, é meu, então vai ser seu também. Vamos compartilhar? Vamos. Você compartilha aquela molécula, eles compartilham. Olha um outro exemplo aqui, um gás metano. Um carbono, 4 hidrogênios, gás metano. Também ocorre o quê? Compartilhamento. Dá uma olhadinha aqui. E se nós fizermos o cálculo? Ó, conta comigo. Vamos ver se vai dar 8? Porque é 8 que estabiliza aquela molécula. 8 elétrons na última camada. Regra do octeto. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8. Pronto, é um gás estável. Aqui, nós vamos contar, dá 8 também? Dá 8. Para esse, dá 8? Dá. Então, estabilizou. Então, ligação metálica. E agora aqui a ligação metálica. Olha, aqui tem um monte de desenhinho bonitinho, né? Dá uma olhadinha na organização, na simetria dessas partículas. Olha que bonitinho, né? Então, ligação metálica, existência de elétrons livres. Mas cadê os elétrons aí? Elétrons têm partícula positiva ou negativa? Elétrons, partícula negativa. Olha elas aqui organizadinha, bem grandona. Olha as positivas do lado, tudo organizadinho, né? Trata-se da forma, de como os átomos de um elemento químico interagem entre si, o que origina diversas propriedades importantes, como maleabilidade, ductilidade. Isso aqui são características dos metais, o quanto aquele material é maleável, o quanto aquele material você pode curvar ele sem se quebrar. Então, característica dos elementos que se unem formando ligas metálicas. Aqui nesse último, nós temos mais um exemplozinho para vocês verem. Ó. Ligação iônica, doação de elétrons. Alguém perdeu e alguém ganhou. Ligação covalente, compartilham elétrons. Não é de ninguém, é dos dois, é de todo mundo. Ligação metálica, mar de elétrons. Né? Os elétrons ficam organizadinhos junto com os prótons, formando estruturas bem interessantes, né? Bem bonitas. Agora, aluno, vamos falar naquela definição que eu já toquei no início da nossa videoaula. Regra do octeto. Os átomos se tornam mais estáveis quando tem 8 elétrons em sua última camada. Mas aí tem o gás hélio, que é o segundo da nossa tabela periódica. A última coluna à direita, o gás hélio, ele tem apenas 2 elétrons, mas ele é estável. Os demais elementos precisam ter 8 elétrons. Atingiu 8 elétrons na última camada, pronto. Ele está estável, pronto, ninguém entra lá para formar um outro composto, né? Então, nós temos aqui o exemplo do CO2. O oxigênio vem com 6
com esses elétrons, o carbono com os elétrons, o oxigênio com os elétrons, formando o quê? Uma molécula estável. A hora que você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronto, estabilizou a molécula. O que é função química? Aqui já estamos entrando para um novo assunto da matéria. Função química é um grupamento de substâncias que apresentam propriedades semelhantes. Essas propriedades são chamadas de funcionais, pois determinam o comportamento da substância. As funções químicas inorgânicas que nós vamos estudar agora rapidamente é ácido, base, sais, óxidos. Você já experimentou chupar um limão? Já experimentou pegar uma banana verde? Já experimentou para ver o que acontece? Então, essa substância, ela tem tais características, tais propriedades, e tem um determinado comportamento quando mistura ela com água ou com outras substâncias. Então, vamos falar rapidinho para vocês sobre o ácido. Então, ácido é toda substância que em solução aquosa, quer dizer, misturado com água, sofre dissociação. O que é dissociação? Separação, tá? Você pega o limão, espreme dentro da água para fazer sua limonada. O que aconteceu com aquelas moléculas ácidas? Elas se dissociaram. Formaram o quê? Cátion H+. Cátion H+. Cátion H+, vai se combinar com aquela substância ácida, tá? Esse H é da água. O limão que você colocou tem um tipo de substância que vai formar um cátion, né? Vai formar aí uma solução ácida que tem a capacidade de conduzir corrente elétrica quando dissolvida em água, certo? Como exemplo, nós vamos citar ácido clorídrico, que está presente no nosso estômago, ácido sulfúrico, que é utilizado em laboratórios para produzir muitas substâncias químicas. Então, todo composto de natureza ácida terá sua formulação um H+. Olha, o início da fórmula, HCl, é ácido. H2SO4 é ácido. Então, aprenda a diferenciar o ácido do que virá depois na base, sais, óxidos. Então, começou com H? É um ácido. Como atividade, vocês irão estudar a propriedade dos ácidos. O ácido, quando dissolvido em água, ele forma um cátion H+. O ácido tem um pH muito baixo, um pH em torno de 3, 4 ou 5. O ácido, lá nas altas camadas da atmosfera, acontecem reações químicas. Então, as empresas que trabalham, industrializam o enxofre, que é uma substância química que sai quando ocorre uma explosão vulcânica. Então, quando ocorre o lançamento de lavas no nosso ambiente, junto com essa lava vem grande quantidade de enxofre. Esse enxofre, conforme a temperatura dele, ele evapora na forma de gás. Ou ele é liberado pelas indústrias quando industrializam, quando trabalham, quando produzem medicamentos com enxofre. Esse enxofre lá nas altas camadas da atmosfera, junto com as moléculas de H2O da atmosfera, forma ácido sulfúrico. Então, nessas regiões onde existem a industrialização do enxofre, a transformação do enxofre, grande quantidade de moléculas de enxofre são lançadas pelas chaminés das empresas. Lá nas altas atmosferas formam esse gás sulfúrico, que cai na forma de chuva ácida, danificando o nosso ambiente. E aí você vai citar exemplos também de substâncias ácidas e definir a regra do octeto. Alunos, está aqui toda a explicação para vocês. Qualquer dúvida, me procure no grupo do WhatsApp. Terei o maior prazer em tirar dúvidas, orientar e ajudá-los no que for necessário. Grande abraço, um beijo bem grande no coração.
Fiquem na paz.